Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje finalizaremos o estudo do capítulo 9 e vamos analisar os versículos de 35 a 41. Essa passagem é aquela passagem da cura do cego de nascença. Nesse trecho fica claro para todos nós uma coisa que o Espiritismo nos ensina, é que o conhecimento traz oportunidades, mas traz também responsabilidades. Acompanhe conosco o estudo. O texto bíblico registra o seguinte: ouviu Jesus que o lançaram fora, e encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: já o viste, e é ele quem fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. E disse Jesus: para um arbitramento vim a este mundo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ouvindo isto, alguns dos fariseus que estavam com ele disseram-lhe: acaso somos nós também cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis erro, mas agora dizeis: nós vemos. Vosso erro, então, permanece. Esse é o trecho. Vamos recordar brevemente que o cego fora curado por Jesus e a partir dessa cura houve várias conversas de Jesus ali naquele ambiente e as autoridades do templo chamaram o cego para testemunho, chamaram os pais do cego. Eles tiveram grande dificuldade em processar aquele acontecimento e, nesse ponto, Jesus volta a procurar o homem que fora curado porque soube que ele havia sido expulso da sinagoga. Os pais, com medo de serem expulsos, declinaram de dar testemunho e indicaram que o próprio filho tinha idade suficiente, podia falar por si. Então, aquele que fora cego e que teve a coragem de enfrentar as autoridades do templo, falando sobre aquele que o curou como alguém que merecia crédito, ele foi expulso, ele sofreu a consequência. Então, esse homem que fora curado da cegueira, ele conseguiu enfrentar as autoridades, fez essa escolha. Então, nós vamos ter aqui uma interpretação do Pastorino, que é muito interessante. Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 5, ele interpreta as ocorrências desse episódio. Então, ele comenta assim, que houve uma iluminação para aquele que fora cego, não só a questão do olho físico, mas também uma iluminação espiritual. Primeiro, a ação do próprio Cristo, que se apresentou a ele, que foi lá identificar-se e esclarecê-lo. E depois, por uma questão da própria liberdade do indivíduo que fora curado, que enfrentou as autoridades a fim de testemunhar a respeito de Jesus. Então, o encontro do homem que era cego de nascença com Jesus propiciou não só
a eliminação da cegueira física, mais uma iluminação, quer dizer, conhecimento espiritual. E essa criatura, ela teve essa coragem, né? Teve essa humildade de enfrentar o castigo que o mundo sempre oferta àqueles que se iluminam. Então, quando Jesus vai procurá-lo, pergunta se ele crê no Filho do Homem, e ele pergunta a Jesus: quem é esse para que eu creia, para que eu possa ser fiel a ele? Então, nós podemos depreender que o texto bíblico é resumido, mas Jesus fez os esclarecimentos necessários. Quer dizer, Jesus se revela, tira o véu. Então, aquele homem o vê com todo o seu esplendor e se prostra diante dele, quer dizer, mostra essa iluminação, esse entendimento e se prostra diante de Jesus. Lógico que tudo isso se passa no íntimo da criatura. Ela havia sido expulsa do templo, que o templo é um ambiente do desenvolvimento da espiritualidade, mas expulsa daquele contexto, ela encontra dentro de si mesma essa condição de iluminação. Ela teve esse encontro sublime com o Cristo na figura de Jesus, personalidade transitória, mas esse encontro íntimo com o Cristo interno também. Então, o Cristo, cada vez que se revela a este mundo, a uma criatura, ele produz inesquecível efeito, diz o Pastorino. Mas esse efeito possui duas facetas antagônicas. Os que não veem, os que são cegos, tornam-se videntes, iluminados pelo Cristo. Mas aqueles que julgam ver com a fraca luminosidade do intelecto, vaidosa e oca, né, que a sabedoria do mundo, ela é na verdadeira estultícia diante de Deus, né? Esses tornam-se cegos. Por isso que Jesus diz, os que não veem passam a ver, e os que veem ficam cegos. Na verdade, a pessoa acredita que vê, mas vê com o limite, com o intelecto da persona. Então, em outras palavras, os que são humildes e ainda que sábios reconhecem sua ignorância e anseiam pelo Espírito, são iluminados pela luz interior e passam a ver tudo pelo prisma da verdadeira sabedoria. Mas aqueles que só veem as coisas materiais e por isso se julgam videntes, esses diante do Espírito se tornam cegos e passam a não perceber mais nada. A explicação dada aos fariseus confirma esse ponto de vista e, por isso, permanece em erro, isto é, continua a vaguear por tempos intermináveis nas sendas ilusórias do mundo físico da personagem, presos à roda das encarnações. A respeito desse episódio, vale a pena ler da coleção da Amélia Rodrigues, Espírito, pela psicografia do Divaldo Franco, esse livro Vivendo com Jesus, no seu capítulo 10. Vamos ler apenas um trecho dessa lição. Vale a pena ler a lição toda, mas a gente vai ler só um trecho aqui que ilumina bem o nosso entendimento a respeito desse ponto que nós estamos tratando aqui. Diz Amélia Rodrigues: a humanidade ainda padece conjunturas aflitivas que merece. Existem muitos seres humanos que andam, porém são paralíticos para o bem, encontrando-se mutilados morais dessa maneira, sem interesse por movimentar a máquina orgânica de que se utilizam para a própria como para a edificação do seu próximo, nem a própria edificação, nem a do seu próximo. Caminham e seus passos os dirigem para as sombras. Também, ela continua dizendo, há outros que pensam, mas a alucinação faz parte da sua agenda mental.
devaneando no gozo, asfixiando-se nos vapores entorpecentes, longe de qualquer realização enobrecedora. E ainda diz mais: e quantos que têm olhos e ouvidos, mas apenas deles se utilizam para os interesses servis a que se entregam, raramente direcionando a visão para o alto e a audição para a mensagem de eterna beleza da vida. E ela finaliza essa página dizendo assim: Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a ele. Então, nós temos o conhecimento. Agora precisamos usar o nosso livre-arbítrio para ir a Jesus, fazendo como o homem que era cego de nascença e foi curado dessa cegueira. Então, cego de nascença é a ignorância que nos caracteriza. E quando nós somos curados dessa cegueira, nós encontramos os roteiros iluminados do Evangelho. E precisamos fazer o esforço de ir a Jesus, mesmo que isso signifique enfrentar a intolerância dos nossos contemporâneos e colher consequências nem sempre desejadas dessa condição. Que Jesus nos abençoe, ficamos por aqui, mas voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!